Às vezes, a história da tecnologia não nasce de uma guerra ou de uma empresa milionária. Ela nasce de um homem, de uma ideia teimosa demais para morrer. O nome dele era Igor Ivanovich Sikorsky. E se hoje o helicóptero é uma das máquinas mais versáteis do mundo, salvando vidas, transportando tropas, explorando oceanos e montanhas, é porque há quase um século, esse engenheiro de alma sonhadora decidiu enfrentar o impossível. Mas antes de falarmos sobre o VS-300, o primeiro helicóptero realmente funcional da América, é preciso voltar no tempo. Voltar à Rússia, ainda no início do século XX, quando o ar ainda era território dos pássaros, e o homem apenas começava a descobrir o que era voar. Igor Sikorsky nasceu em 1889, em Kiev, na época parte do Império Russo. Desde menino demonstrava fascínio por máquinas e pela ideia do voo. Aos 12 anos, ele ouviu pela primeira vez sobre Leonardo da Vinci e seus esboços de uma máquina de asas giratórias. Aquela imagem ficou gravada em sua mente. Enquanto outras crianças brincavam com carrinhos, Igor desmontava relógios, motores de brinquedo e qualquer coisa que pudesse girar. Aos 19 anos, ele já estudava engenharia em Paris e pouco depois em São Petersburgo. Em 1909, ele construiu seu primeiro helicóptero experimental, um amontoado de madeira e fios, impulsionado por um motor de 25 HP. O problema é que a tecnologia da época simplesmente não permitia que ele saísse do chão. O motor era fraco, as pás eram ineficientes e o conhecimento aerodinâmico sobre rotores era quase nulo. Mas aquilo não o desanimou. Pelo contrário, ele entendeu que o sonho precisaria de tempo e decidiu primeiro aprender a dominar o voo horizontal. Entre 1910 e 1914, Igor Sikorsky tornou-se um nome respeitado na aviação russa. Foi ele quem projetou o Sikorsky S-21 Legrand, o primeiro avião multimotor da história. Uma ousadia tão grande que muitos engenheiros da época o consideravam uma loucura, mas funcionou. Pouco depois veio William Muromets, um verdadeiro colosso dos ares. Tinha cabine fechada, compartimentos de luxo e autonomia para cruzar longas distâncias. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, esse avião civil foi adaptado para o combate e se tornou o primeiro bombardeiro estratégico do mundo. A Rússia tinha orgulho daquele inventor, até que a Revolução de 17 mudou tudo. Os bolcheviques tomaram o poder e Sikorsky perdeu as suas fábricas, patentes e liberdade. Ele teve de fugir do país, com apenas uma mala e o desejo de continuar voando firme em seu coração. Em 1919, Igor desembarcou nos Estados Unidos. Não tinha dinheiro, não falava bem o inglês e precisou dar aulas de matemática para sobreviver. Mas em pouco tempo, voltou a sonhar grande. Em 1923, fundou a Sikorsky Aero Engineering Corporation em um pequeno galpão em Long Island. O investimento inicial veio, ironicamente, de outro imigrante russo, o compositor Sergei Rachmaninoff, que acreditou na visão do amigo. Nos anos seguintes, Sikorsky se tornaria uma das referências da aviação americana, produzindo aviões confiáveis e elegantes, como o Sikorsky S-30 e o S-42, usado pela Pan American Airways em rotas transoceânicas. Mas algo dentro dele nunca se calou. O menino que sonhava com helicópteros ainda estava lá, e com as novas tecnologias dos anos 1930, o impossível começava a parecer possível. Em 1938, já como diretor de engenharia da Vought Sikorsky, uma divisão da United Aircraft Corporation, Igor decidiu retomar o projeto que havia abandonado 30 anos antes: o helicóptero. Até aquele momento, várias mentes brilhantes tinham tentado e falhado. Em 1936, na Alemanha, o engenheiro Heinrich Focke havia criado o F-71, que conseguira voar com estabilidade. Era um feito impressionante, mas complexo demais. O Focke-Wulf tinha 2 rotores laterais interligados e sistemas mecânicos complicadíssimos. Sikorsky queria o oposto: simplicidade. Ele acreditava que o verdadeiro futuro do helicóptero dependeria de um único rotor principal, capaz de gerar sustentação e propulsão com um pequeno rotor de cauda apenas para controlar o torque. Era uma ideia arriscada, mas elegantemente simples. E foi assim que nasceu o projeto VS-300. O protótipo do VS-300 era rudimentar. Um esqueleto de tubos metálicos, sem carenagem, com o motor montado lateralmente e o piloto sentado exposto, como quem desafia o vento com o rosto. Mas o coração da máquina era o rotor principal de 3 pás e o pequeno rotor na cauda, um equilíbrio perfeito entre força e controle.
14 de setembro de 1939, Igor Sikorsky subiu no cockpit e realizou o primeiro teste, ainda com cabos de segurança presos ao chão, para evitar acidentes. O helicóptero ergueu-se apenas alguns centímetros. Ficou ali tremendo, vibrando, tentando lutar contra a gravidade, mas por breves segundos, ele flutuou. Não era um voo, era uma promessa. Durante os meses seguintes, Sikorsky e sua equipe, uma dúzia de engenheiros e mecânicos dedicados, trabalharam sem descanso. Cada semana, o VS-300 mudava um pouco. Pás ajustadas, nova engrenagem, novos materiais, novos sistemas de controle improvisados. O maior desafio era o controle cíclico, o mecanismo que permite ao piloto inclinar o rotor principal e direcionar o voo. Em certo ponto, frustrado com a instabilidade, Sikorsky travou o sistema e improvisou 2 pequenos rotores verticais na traseira, controlados por variação de passo. Funcionou até certo ponto. O helicóptero pairava bem, mas tinha dificuldade em avançar. Certa vez, ao rir de si mesmo, Igor comentou com os colegas: talvez o problema não seja o helicóptero. Talvez devêssemos virar o assento do piloto para trás. Essa leveza diante do erro era uma marca característica dele. Não via falhas, via ajustes, passos naturais de uma ideia viva. Em 13 de maio de 1940, o VS-300 realizou seu primeiro voo totalmente livre. Sem cabos, sem apoio externo. Sikorsky pilotou com calma. Subiu cerca de 6 metros, pairou no ar, avançou lentamente, depois recuou e pousou suavemente. O feito foi discreto, mas histórico. Pela primeira vez, um helicóptero americano de rotor único havia voado com controle total. A engenharia havia vencido. A partir daí, cada versão do VS-300 ficou mais estável, mais eficiente e mais confiável. Em 1941, o protótipo foi equipado com flutuadores e realizou o primeiro pouso e decolagem em anfíbios da história. E no mesmo ano, estabeleceu um recorde mundial de resistência, 1 hora, 32 minutos e 26 segundos no ar, superando o Focke-Wulf FW-61. Os jornais começaram a chamar Igor Sikorsky de o homem que deu asas ao vento imóvel. E, finalmente, o governo americano percebeu o potencial militar da invenção. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea dos Estados Unidos encomendou uma versão aprimorada do projeto, o ERI-4, o primeiro helicóptero de produção em massa da história. Ele seria usado em missões de resgate, transporte leve e observação, funções que até então nenhuma aeronave era capaz de cumprir com tanta precisão. Mas o que tornava Igor Sikorsky diferente dos outros inventores de sua época não era apenas sua genialidade técnica, era sua visão filosófica do voo. Ele não via o helicóptero apenas como uma máquina. Para ele, o voo vertical era uma forma de liberdade, uma ferramenta para salvar vidas, aproximar pessoas e enxergar o mundo de outro ângulo. Certa vez ele disse: o helicóptero é o único veículo que pode chegar aonde não há estrada e trazer esperança para onde nada mais pode chegar. Essa visão moldou toda a filosofia da Sikorsky Aircraft, que mais tarde desenvolveria ícones como o UA-6 Black Hawk e o S-76, usados até hoje em todo o planeta. O VS-300 foi oficialmente aposentado em 1943, após mais de 100 voos e incontáveis modificações. Hoje, ele está preservado no Henry Ford Museum, em Michigan. Uma estrutura simples, quase frágil, que guarda dentro de si a força de uma revolução silenciosa. Quem o observa de perto percebe algo curioso. Não há luxo, nem imponência, apenas tubos, cabos e um rotor. Mas tudo ali carrega a assinatura de uma mente que não se conformava com os limites do possível. O helicóptero não foi inventado por um governo, nem pelo exército, mas por um imigrante que começou do zero, que falhou dezenas de vezes, e ainda assim acreditou que valia a pena tentar mais uma vez. Hoje, quando vemos helicópteros sobrevoando cidades, plataformas de petróleo, resgatando pessoas em desastres, ou pousando em porta-aviões no meio do oceano, é difícil imaginar que tudo isso começou com um homem solitário em 1939, dentro de um galpão, tentando domar o ar. O VS-300 não foi apenas uma máquina, foi um ponto de virada, o elo entre o sonho e a realidade. E Igor Sikorsky nos deixou uma lição que vai muito além da engenharia. Grandes realizações não nascem da força, mas da persistência. No fundo, ele não queria apenas construir helicópteros. Ele queria provar que nenhuma ideia é ridícula demais
quando nasce da crença de que pode mudar o mundo. E talvez, se algo que o 300 nos ensina até hoje, seja que a verdadeira inovação não está em girar as hélices, mas em fazer o impossível sair do chão.